Olá, seja bem-vinda ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Estamos aqui com a Anitta, que foi aprovada em segundo lugar no concurso da PC São Paulo para o cargo de delegada. Ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi a trajetória até conseguir a aprovação, mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, meu nome é Anitta Cezila Leme de Assis Gonçalves. Eu sou daqui do estado de São Paulo, do interiorzinho do estado de São Paulo, bem na divisa com Minas ali. Estudo para carreiras jurídicas, para delegado há algum tempo, tentei vários concursos e graças a Deus dessa vez eu obtive êxito e acima do esperado com a minha colocação. Isso mesmo. Mas ó, com certeza não foi fácil, né? Como você falou, você tentou várias vezes. Então, só para a gente entender um pouquinho da sua história, conta pra gente quando você decidiu estudar, né? Então, em que ano que isso aconteceu e por quê? Certo. A carreira de delegado sempre foi a carreira que mais me atraiu. Meu pai é delegado de polícia, então eu cresci dentro de delegacias de polícia. Gostava muito da atividade do delegado, de estar em delegacias, da carreira ser tão dinâmica. Então sempre foi meu objetivo. Eu estudei, fiz a faculdade pensando nisso. Mas quando eu concluí a faculdade, foi um período que houve um pouco de escassez em concursos policiais. Então eu acabei tomando alguns rumos diferentes, fiz outras pós-graduações, outras graduações, fui dar aula, trabalhar como professora, até que em 2018 surgiu o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Então eu prestei tanto para o cargo de delegado quanto para as outras carreiras e obtive êxito na aprovação para escrivã de polícia. E aí eu assumi a carreira de escrivã de polícia, onde eu estou até hoje. E a partir do momento que eu assumi essa carreira, eu consegui estudar com mais foco para a carreira de delegado de polícia. Então, o que eu venho estudando realmente com força para delegado desde 2020. E aí, então, essa sua primeira aprovação já te deu uma certa leveza e segurança, né? Para seguir nos estudos. Sim. É porque apesar dos meus pais sempre ajudarem, principalmente financeiramente e tudo mais, eu queria que partisse de mim, ter a segurança de tirar aquela pressão de ter um resultado logo, de poder retribuir para eles o que eles estavam fazendo. Então, me deu uma segurança maior para prestar os concursos. Sim. E aí, então, como é que você retomou os estudos para, então, conseguir a aprovação para o cargo de delegado? Como que foi? O que você fazia? Como que era o seu plano de estudos? Antes de eu retomar esses estudos para delegado, eu tentei estudar sozinha. E aí, acho que como a maioria dos concurseiros, eu cometi inúmeros erros. Comecei com videoaula, comecei querendo escrever tudo, não fazia as revisões de forma adequada, perdia material, trocava de curso, enfim, cometi inúmeros erros. E aí, quando foi em 2020, que eu já tinha uma condição financeira minha mesmo, aí eu investi numa mentoria. E aí eu tive um estudo mais adequado, mais acertado, um estudo mais correto. O curso foi o que me ajudou mais por conta da estrutura dele, por eu não precisar buscar outras fontes para estudar. Sim. E como que você chegou à estratégia? Foi buscando, por indicação? Olha, eu cheguei na estratégia, eu acho que foi por postagens na internet. Eu lembro que na época estava bem forte, acho que era uma época do estratégia em que estava vendendo muito, tinha bastante propaganda, bastante curso surgindo, e eu lembro que o curso de delegado era um curso que tinha bastante foco neles. Sim. Então, eu via muito falando disso. E aí eu fui procurar saber, comparei com outros materiais, pedi materiais demonstrativos de outros cursos para eu ver o que se adequava mais ao meu gosto. E aí eu cheguei na estratégia. E aí me identifiquei com alguns professores, com as histórias, e aí me adaptei. Muito bem. E aí, então, para a gente falar um pouquinho sobre rotinas, né? Porque o pessoal que vai começar a estudar agora tem muito essa curiosidade. Como que você fazia, por exemplo, divisão de disciplinas? Você estudava mais de uma por dia, uma só? Quantas horas você dedicava aos estudos? Então, é mais ou menos como você se organizou mesmo, né? Certo. Eu tinha uma média de 4 horas de estudo por dia. E como eu trabalhava e estudava, eu não dispunha de tanto tempo assim para estudar. Então, eu deixava ali umas 4 horas por dia para fazer meus estudos de segunda a sexta, e sábado e domingo eu tinha uma carga horária um pouquinho maior. E aí, durante a semana, eu dividia meus estudos entre lei seca, jurisprudência, doutrina e questões. No caso da doutrina, eu utilizava os PDFs. E as demais matérias dependia do material que eu tinha mais atualizado, era o que eu ia usando para fazer os estudos. Então eu dividia meu tempo nessas matérias fixas, de lei seca, doutrina e jurisprudência,
E na doutrina eu dividia o período em 2 matérias. Então, geralmente, eu estudava 2 matérias por dia. E qual que você tinha mais dificuldade? Mais dificuldade. Então, eu saí da faculdade achando que eu não sabia absolutamente nada de direito administrativo. E aí eu obtive certeza quando eu prestei meu primeiro concurso. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação em direito administrativo, porque eu queria me forçar a aprender direito administrativo. Eu sabia que era uma matéria muito importante nos concursos, então eu fui fazer uma pós de direito administrativo. Não bastando isso, eu resolvi fazer outra pós, também contava com direito administrativo, que era uma pós de direito público. Então uma das disciplinas era direito administrativo e o direito administrativo aplicado. E aí foi aí que eu comecei a estudar mais direito administrativo. Só que o concurso de São Paulo, o pessoal já deve saber disso, pegou muito em direitos humanos. Então, direitos humanos foi uma matéria que eu investi muito tempo, investi muito em materiais, porque eu tinha um pouquinho de receio de como viria a prova. Então, essas foram as 2 disciplinas que eu investi mais tempo, investi mais em material, para não perder, né? Ter um rendimento maior. E deu certo, deu certo. Você estudou, a partir desse momento, né, que você voltou a estudar para delegado, foi quanto tempo até conseguir a aprovação? Eu comecei em 2020. E aí eu obtive várias reprovações em primeira fase, bati na trave em vários estados. E aí em 2023 veio minha primeira aprovação, que é esse o meu concurso. Tá. Então foram 3 anos até a prova objetiva. E agora que a gente continuou, né? Porque o concurso se estendeu, a prova oral foi nesse ano. Então durou um certo período entre a primeira fase e agora o resultado. Sim. Mas foram 3 anos, assim, de mentoria, de estudo, de 4 horas por dia. E por falar na prova oral, como você se preparou? A prova oral acho que era a minha fase preferida. É? Era. É estranho, né? Porque todo mundo tem medo, mas eu gostava bastante. Porque eu achava mais fácil me comunicar falando do que me comunicar no papel. Olha. Porque falando, parece que a pessoa que está te vendo, ela consegue ver se você realmente sabe o que você está falando ou se não. E no papel a gente não tem essa visão, né? Então, para mim, a prova oral foi uma fase gostosa. Como eu reprovei em 2022 em São Paulo, eu tinha ficado por uma questão em direito constitucional. E essa questão eu acabei judicializando ela, porque eu tinha um embasamento jurisprudencial para discutir ela. Então eu não tinha certeza se eu iria para a prova oral ou não. E aí eu comecei a me preparar para a prova oral sem estar na prova oral. Então eu estudei 1 ano para a prova oral junto com a prova objetiva e discursiva. E aí quando veio minha aprovação na discursiva, eu só dei prosseguimento nela. Então foi uma fase que eu gostei bastante de estudar, eu gostava bastante de treinar. Fiz vários cursos, fiz cursos, a maior parte online, então arguições online com os professores. Muito treino por áudio também. Eu e um grupo de amigas, todas delegadas hoje, nós criamos um grupo no WhatsApp em que a gente mandava questões diariamente. Então cada uma tinha um dia da semana em que precisava mandar uma questão por matéria. E aí todas as outras respondiam e aí no final do dia elas só davam um gabarito pra gente confirmar a questão. E isso foi maravilhoso, porque a gente respondeu assim umas 18 mil questões durante a preparação, além dos treinos, além dos estudos, e foi desenvolvendo oratória, desinibição, foi maravilhoso. Então esse apoio das colegas foi fundamental, Fundamental, né? fundamental. E para a etapa discursiva, você se preparou de alguma outra forma, diferente? Sim, a etapa discursiva, para mim, foi o que foi providencial para a minha classificação. Porque eu tirei uma nota 80 na prova objetiva, que era uma nota razoável, mas não era o topo. Mas com a minha nota da prova discursiva, que foi acho que a 3ª maior nota da prova, eu subi para as primeiras colocações, eu já subi para 7º colocado. Sim. Então foi o que deu a maior diferença na minha colocação. E para a prova discursiva eu me preparei muito, mas eu fiz muitos cursos, eu fazia treinos semanais. A gente também tinha um grupo do WhatsApp em que mandava questões e a gente mandava a resposta por escrito. Mas eu investi bastante nessa etapa, porque eu sabia que seria uma etapa que seria bem divisora de águas, com certeza. sabe? E analisando, até quem estuda para concursos mesmo, né? Muita gente acaba deixando esse estudo para depois, né? Porque pensa, eu sei escrever, eu já sei o conteúdo, mas não, né? Não. É muito diferente. É diferente. E classifica muita gente, Exatamente. faz você cair em muitas colocações. Né? As três fases do concurso exigem preparações completamente diferentes. E São Paulo, ela tem esse diferencial de ser as 2 fases no mesmo dia. Então, você tem que ir preparado tanto para a fase objetiva quanto para a fase discursiva, não tem como. E muita gente desistiu de fazer discursiva por ter achado que tinha ido mal na prova objetiva.
Então, assim, é um diferencial dos outros concursos que traz uma dificuldade um pouquinho mais elevada por você já ter que chegar preparado para as duas. E por falar nisso, como que foi a sua questão emocional por todo esse processo, até mesmo nesse dia, né, de realizar a prova? Em algum momento você pensou em desistir, deu aquele medo, enfim? Olha, eu sofri bastante com as reprovações. Em inúmeros momentos eu comecei a questionar se realmente esse era o caminho que eu deveria tomar ou não, se aquilo realmente era para mim ou se Deus estava querendo me direcionar para outro lado. Então foi um questionamento que foi forte para mim durante um tempo. E com a reprovação em São Paulo em 2022 foi um baque muito grande para mim, porque eu estava estudando há muito tempo, eu estava num ritmo muito forte de estudos, então para mim foi bem difícil. Só que com o tempo eu percebi que eu não estava pronta para passar naquele momento. Eu não tinha maturidade, não estava bem emocionalmente, não era o meu momento. Tanto é que eu brinco hoje em dia que Deus me segurou ali para Ele me lapidar, para me colocar na vitrine desse concurso. Então, para mim, hoje em dia eu entendo, hoje em dia eu aceito, mas aquele momento foi muito difícil. E eu passei por várias situações pessoais ao longo desse processo que foram bem desafiadoras, mas que me deram mais força para prosseguir. E aí, no dia da prova em si, eu estava tão bem, mas tão bem, assim, eu senti uma paz tão grande, uma certeza tão grande do que eu estava fazendo, que eu saí da prova sabendo que eu estava aprovada. Eu já sentia que eu estava aprovada, tinha essa certeza, e o período que a gente ficou esperando para sair o resultado da discursiva, para mim também foi um período tranquilo, porque eu também tinha certeza que eu tinha ido bem na discursiva por conta daquele dia. Sim. Sabe, eu senti uma presença muito forte, as orações das pessoas, a presença de Deus mesmo naquele momento para mim foi... Eu não senti calor. Eu cheguei em casa e a minha roupa dava para torcer, a minha roupa, de tanto que estava quente no dia. E a gente estava com trajes forenses, mas eu não senti calor, eu não senti fome, eu não senti dor de cabeça, eu não senti nada. Então foi assim, era para ser o meu momento mesmo. Sim. E aí, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, como foi a sensação? Quem foi a primeira pessoa que você falou? Nossa, na fase objetiva, que era a fase que eu batia muito na trave, eu joguei minha nota assim que eu saí da prova no olho da vaga. E aí eu já comecei a chorar no carro mesmo, já comecei a comemorar, já cheguei em casa chorando, já contei para a família inteira. A gente só ficou esperando a confirmação. E aí as fases seguintes, como elas eram muito distantes uma da outra, sempre era uma comemoração nova. Na fase discursiva, eu estava no trabalho quando saiu o resultado. Então estava eu lá esperando sair o resultado, chorei demais e fiquei super emocionada e ligando para todo mundo. E na fase oral a mesma coisa, eu já estava com a minha família mesmo, mas a colocação foi uma coisa que... Surpreendeu demais. Que foi uma coisa assim muito preparada, sabe? Muito guardada por Deus mesmo, porque não tem outra explicação, sabe? Eu falo que Ele realmente preparou tudo para aquele momento. E você se preparou muito também, a sua dedicação. Sim. Ele não pode fazer nada se a gente não fizer a nossa parte, certeza. Né? E Anitta, como que você pode resumir a importância do estratégia na sua preparação e na sua aprovação também? Olha, o estratégia, eu só usei ele. Eu não tive outro material de base para os meus estudos. Eu tive outros cursos específicos para crescer, mas o meu material base sempre foi o estratégia. Então, tudo que eu estudei desde o início da minha preparação, desde a carreira de escrivão, desde a primeira aprovação, sempre foi com estratégia. Eu sempre tive muito fixo isso na minha cabeça, de não trocar de material, apenas ir atualizando. E o estratégia tem essa vantagem, de trazer um material muito completo, e eu gostava disso. Às vezes a gente se assusta um pouco com a extensão do material, mas para mim era maravilhoso, porque eu sabia que eu não precisava ir para outro lugar. Sim. Então estava tudo ali, estava a doutrina, os comparativos, as exceções, tabelas, as questões, jurisprudência. Então para mim foi... Eu não troquei, eu sempre usei, eu indico para o pessoal que me pergunta qual material usar, eu indico estratégia. É um diferencial de vocês, a estratégia tem esse diferencial, a qualidade do material dos professores. A professora Nelma, eu brinco com todo mundo que para mim ela é assim, um fenômeno, porque, nossa, aprender direito constitucional com ela ficou fácil. Sim. Então a gente assistia as primeiras aulas dela e falava assim, meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu nunca estudei constitucional na minha vida. Mas aí quando eu começava a assistir as aulas dela, o jeitinho dela de explicar e esmiuçar, é maravilhoso. Sim. E outros tantos professores, né? Porque aqui só tem fera. Então a gente se sentia seguro
em estudar com esse material, de ter essa equipe de apoio. O staff do Estratégia é muito bom também. Então, toda vez que a gente tinha algum problema com o material, alguma dúvida, a resposta era imediata, a solução era imediata. Então, é um material é um curso que vale a pena. E quais sonhos você tem para realizar daqui para frente com a sua aprovação? Nossa, são muitos. A gente fala que a gente acaba dando um pause na vida, né, para passar num concurso. A gente abdica de muitas coisas e é natural, é uma fase que requer isso mesmo. Então agora eu quero curtir minha família, quero viajar, quero investir na minha área acadêmica, porque eu também gosto muito de lecionar. E acho que basicamente é isso, investir nessa parte, crescer, né, amadurecer mais, poder realmente contribuir com a minha carreira, porque eu acho que é uma carreira que exige muito, a sociedade precisa muito. E faz um trabalho social também maravilhoso, além do trabalho jurídico, um trabalho social maravilhoso. Então eu quero me dedicar a isso agora. Legal. E para fechar, eu queria que você deixasse um conselho, uma mensagem para o pessoal que vai começar a estudar agora ou que já está estudando, mas de repente não conseguiu aprovação ainda, né? Qual que é a mensagem que você deixa? Olha, o meu maior conselho que eu posso deixar para vocês é, primeiro, ter fé em Deus, ter fé em vocês mesmos, que vocês são capazes, que vocês conseguem fazer tudo, independentemente do tempo que leve. Apenas tenham constância e não desistam. Na hora certa, as coisas acontecem. Então, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada pelo seu tempo, né, em compartilhar tudo aqui com a gente. Muito sucesso, tá? Muito obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal você encontra muito conteúdo, então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.